Você já parou para pensar se todos que estão ao seu redor são realmente seus amigos, suas amigas? Muitas vezes abrimos o coração, contamos segredos, fazemos planos e depois o que acontece? Nos decepcionamos. Mas, se eu te disser que existe um princípio milenar, usado pelo próprio Jesus, que pode ajudar você a identificar quem realmente merece estar na sua vida. Hoje você vai descobrir 3 esferas de amizade e vai entender por que separar amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos pode salvar sua paz e seus relacionamentos. Fica comigo até o final, porque essa revelação pode mudar a forma como você enxerga cada pessoa que caminha ao seu lado. E para trazer esse assunto, eu vou adentrar ao livro Especialista em Pessoas, do autor Tiago Brunet. Esse livro nós estamos refletindo na comunidade Mulheres com Propósito, para que nós possamos saber escolher quem vai estar do nosso lado. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar a fazer uma divisão. Existe um mundo ideal que todos nós sonhamos e existe um mundo real. No mundo ideal, todos se amam, ninguém julga, a família preserva todos os princípios, o perdão é rápido e sem ressentimento. Mas esse não é o mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo real, onde familiares fofocam, amigos traem, amigas traem. Quem deveria amar, puxa vida, muitas vezes nos abandona. Existe inveja, hoje nós estamos aí com a onda dos haters, críticos e mentiras em banda larga. Agora, vamos pensar um pouco. Quando Jesus veio nessa terra, ele veio apontar o que para nós? Ele veio apontar um mundo ideal, que está relacionado com o nosso futuro. Mas enquanto vivemos o conflito entre o ideal e o real, precisamos aprender a quê? A sobreviver ao mundo como ele é. E quando Jesus veio, ele o que? Todos esperavam um libertador que fosse libertar eles do domínio de Roma, mas ele veio quebrar o que? Estabelecer normas e condutas totalmente diferentes daquilo que eles enxergavam até então. Ele quebrou vários conceitos do que a mente humana trazia. Realmente ele quebrou vários paradigmas. E agora, nós no nosso dia a dia, como podemos trabalhar esse conflito do mundo ideal e do mundo real? Olha, existe uma chave e não tem como fugir dela. Pessoas fazem parte da nossa vida. Pessoas fazem parte do nosso destino. Outra coisa, o invejoso, o crítico e o rancoroso não vão mudar por si mesmos. Então, não espere que eles mudem. A solução, a terceira chave, a solução está em você, em mim. Mudar para não permitir que o que vem lá de fora destrua o nosso interior. Então, o tema central, porque nós vamos fazer vários outros vídeos de reflexão narrados desse livro, mas o tema central desse livro é: precisamos nos tornar especialistas em pessoas. As pessoas definem nossa existência mais do que as coisas. Então, você é definido mais pelo que você tem ou mais pelos relacionamentos que você tem? Pensa bem. Relacionar-se é a habilidade mais importante para viver. Todo momento nós estamos nos relacionando. E quando nós não estamos nos relacionando, fisicamente mesmo, nós estamos nos relacionando na nossa mente, pensando em determinada pessoa, fazendo comparação, pensando no que eu falei, o que a outra pessoa falou, o que aquele grupo falou. Na nossa mente, sempre que nós estamos pensando em algo, 99% está relacionado a pessoas. Então, relacionar-se é a habilidade mais importante para viver bem. Se a gente não aprende a se relacionar, gente, nós estamos fadados ao fracasso, à decepção, à frustração, à escassez e não atingir a vida em abundância que Cristo nos deixou.
Então, esse livro vai nos ajudar a lidar com as fofocas, com as intrigas, com a inveja. E, principalmente, que nós vamos falar agora, classificar os amigos. E isso é extremamente importante. Então, veja, para classificar seus amigos, existem 3 esferas de amizade. E até eu quero trazer uma frase muito poderosa que diz assim: celebre quem entra em sua vida e não reclame de quem sai dela. Porque muitas vezes a gente fica tão sentido quando alguém sai da nossa vida, mas lembre, se saiu da sua vida, é porque não estava mais dentre as esferas de amizade que eu vou te falar aqui. Veja, Jesus foi o modelo para a gente poder ter um olhar para isso. Jesus, ele teve 500 seguidores. Quando ele ascendeu aos céus, ali tinha as 500 pessoas observando ele ascender aos céus. Esses amigos eram estratégicos para poder divulgar a palavra de Deus. Agora, ele tinha os amigos necessários. Quem eram seus amigos necessários? Eram os 12 discípulos. Ali caminhava junto, ensinava, compartilhava coisas com ele, mas ele tinha um ciclo íntimo. Nesse ciclo íntimo, ele tinha o quê? Somente 3 pessoas no ciclo íntimo dele, que era Pedro, Tiago e João, que eram amigos de confiança, que ele levava mais próximo a ele. Então, quando ele foi ali no Monte da Transfiguração, quem ele levou? Essas 3 pessoas. Quando ele esteve no Monte ali das Oliveiras, antes de ser levado para ser crucificado, quando ele orou e inclusive falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, aonde a alma dele estava horrivelmente entristecida, quem ele levou para mais próximo dele? Pedro, Tiago e João. Os amigos íntimos, eles são os amigos de confiança, tá? Mas vamos estruturar melhor isso. Só dei assim um petisco. Agora vamos adentrar. Amigos estratégicos. Mas você pode falar assim: nossa, mas ter amigos estratégicos não deve ser uma coisa adequada. Vamos pensar melhor. Ló com Abraão. Ló foi, além de ser parente de Abraão, era estratégico ali. Nós também tivemos Labão com Jacó. Houve momentos, não vamos pensar no momento da desavença, nada disso, mas Jó foi estratégico para Labão e Labão foi estratégico para Jacó. Então veja, os amigos estratégicos não amam a gente ainda, mas se unem por um objetivo em comum. Então, a Ló e a Abraão, eles se uniram por um objetivo em comum. Depois também, ali eles tinham os gados, tinham várias coisas em comuns. Então, muitas vezes, você vai fazer um projeto ou vai fazer algo que você precisa estar com uma pessoa estrategicamente. Então, essa pessoa ela vai estar dentro daquele fatia da sua vida de forma estratégica, devido a um negócio, devido vamos supor, você está negociando algumas coisas. Então, você vai ter aquela pessoa estratégica. Imagine quando se constrói um prédio. Quando se constrói uma casa, um prédio, ou até quando vai se pintar uma casa muito alta, um prédio, não se usa andaimes. Andaimes, eles não são úteis naquele momento. Então, eles são úteis em uma fase, mas depois podem perder a função. E isso, gente, não é pecado, desde que eu não use as pessoas. Mas eu ali vejo que ela tem algo para me fornecer e ali eu vou em busca, muitas vezes, de um conselho, de um network, tá? Então, como eu falei, tem até os exemplos bíblicos. Agora, a gente tem que saber uma coisa, não confunda. Nem todo interesseiro é inimigo. Toda relação começa com algum interesse. Por quê? Muitas vezes você não começa amizade com alguém porque você tem interesse naquele assunto que ela fala, do jeito que ela gosta. Você já percebeu que raramente você tem uma certa amizade com alguém que você não tem um interesse no sentido que ela
Não lembre também aquilo que você pensa, aquilo que você gosta de comer, os filmes que você gosta de assistir. A gente sempre está com alguém por afinidade. Agora a gente tem que tomar cuidado que esses amigos por afinidades, eles não são ainda amigos íntimos. Eles podem virar amigos íntimos, mas pode ser que sejam simplesmente amigos estratégicos, né? Pode ser que você vai fazer um trabalho, conhece alguém estrategicamente, vocês saem para almoçar ou para lanchar, ali conversam, conversas amenas e ao mesmo tempo vocês conversam sobre negócios, tá? Sobre algo específico. Então lembra, amigos estratégicos, a gente não entra sobre aspectos da nossa vida íntima. A gente não vai falar outras coisas. A segunda esfera da amizade são os amigos necessários. Esses amigos não estão com você pelo que você é, mas pelo que você representa. Então vamos voltar lá novamente ao exemplo de Jesus. Os 12 apóstolos de Jesus, eles estavam preocupados com o reino futuro. Eles estavam focados no reino de Deus. Então, eles não estavam ali simplesmente pelo que Jesus representava, mas pela mensagem que Jesus carregava. Então, muitas pessoas estão perto de nós pela mensagem que nós carregamos, tá? E são essenciais para o dia a dia. Muitas vezes são colegas de trabalho, vizinho. Então, lá os seus colegas de trabalho, eles estão ali não por quem você é mesmo, mas porque ali dentro do trabalho você ali tem ligação com o trabalho dele, ou vocês se simpatizam, tá? Então, são colegas também transitórios na vida. São os vizinhos, são amigos de infância. Quantas vezes você se reúne com algumas amigas, alguns amigos, e vocês começam a lembrar de coisas do passado e brincam, dão risadas. Nossa, lembra disso que aconteceu? Lembra daquilo outro? Então, são amigos necessários. E, geralmente, esses amigos necessários, eles estão voltados a uma área da vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de ir no teatro. E as peças, muitas vezes, que eu gosto de assistir são ou musicais ou peças mais filosóficas. Então, poucas amigas minhas gostam o quê? De peças filosóficas. Então, tem uma ou duas que de vez em quando vão, quando eu não vou sozinha. Porque ali vai por amigos por interesse daquilo que você representa, daquilo que você gosta junto com a pessoa, tá? Então, para esses amigos, a gente também não abre a vida íntima. São essenciais no dia a dia, mas a gente conversa mais naquele ângulo que a gente se dá melhor um com o outro, naquele assunto que interessa aos dois, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque muitas vezes a gente está conversando, está brincando, está dando risada, aí a gente acaba revelando alguns segredos. Nossa, isso é o grande mal. Depois a gente, porque criou expectativas, porque teve lá um dia agradável com a pessoa, ou alguns dias, tal, e aí revela coisas íntimas. E depois isso vai na boca de um, do outro e do outro. Então, veja, nós também, quando nós sofremos pela fofoca, quando nós sofremos pela divergência, muitas vezes nós não avaliamos para quem nós falamos as coisas, né? Então, nós temos que saber quem são nossos amigos estratégicos, amigos necessários. E lembre-se, também tem o quê? Aqueles amigos que são os amigos íntimos. Agora eu quero ressaltar mais uma vez. Os seus amigos necessários, no dia mal da sua vida, eles, uma doença, uma perda, uma crise, os amigos necessários, eles podem migrar para amigos íntimos. Eles podem também, no dia bom, de que você também está festejando algo e você vê genuinamente que essa pessoa está festejando com você,
se alegrando com você, ela também pode migrar para amigos íntimos. Então, a esfera mais próxima de você, aonde você se abre realmente, são para os amigos íntimos. E olha, e cabem nos dedos de uma mão, e eu acho que nem completa a mão ainda, tá? E esses amigos íntimos, eles estão baseados em amor e sabedoria, né? Agora, a gente tem que ver que a nossa família, ela pode sim estar entre os amigos íntimos, mas ela pode estar entre amigos necessários e amigos estratégicos, dependendo da relação que nós tivermos com nossos amigos, com os nossos familiares, tá? Então, comecem a observar isso também. Agora, os amigos íntimos, eles são baseados, a amizade é baseada no amor, na empatia, na compaixão, na sabedoria, em valores, porque é dificílimo a gente ter amigos íntimos que não comungam dos mesmos valores que nós temos. Porque se uma pessoa valoriza determinada coisa e você valoriza outra, em questão, vamos supor, você valoriza extremamente o respeito e a outra, ao respeito, as pessoas menos privilegiadas, e a outra pessoa é insensível ou faz desdém. Então, isso daí já vai causar atrito entre ser amigos íntimos, tá? Porque aquilo que você for falar e vice-versa não vai ter uma ressonância um no outro. Então, nós também temos que saber muito claro quais são nossos valores e aquilo que a gente negocia e aquilo que a gente não negocia. Junto aos meus clientes, eu trabalho muito as esferas das amizades e trabalho muito quais são as coisas negociáveis, não negociáveis, valores negociáveis, valores não negociáveis, para que a gente possa ter frutos nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos e eles serem verdadeiros, tá? Agora, também as características dos amigos íntimos, eles guardam segredos. E quando eles aconselham com verdade e valorizam a presença, a sua presença acima de presentes. Não há uma compra, ele valoriza, ele faz uma escuta ativa. Isso é tão difícil hoje, gente, ter escuta ativa. Um fala, o outro já repete em cima. Ai, se fosse eu, não faria isso. Ai, comigo não seria assim. Ai, porque isso, porque aquilo. Nossa, então quer dizer, se a pessoa falar, comigo não seria assim, ela está dizendo, olha, você tem atitudes que nunca eu teria. Ela está discordando de você, mas de uma forma que ela está se mostrando superior. E muitas vezes naquele momento você só precisa de uma escuta ativa. Porque quando alguém te escuta ativamente, você também está se ouvindo, tá? Então, a presença, mais que os amigos, eu já falei, também vamos pensar lá ao exemplo dos 3 discípulos que Jesus tinha, que eram mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Mas dos 3 ainda havia um mais próximo ainda. E quem esse era mais próximo? João. João foi o único que permaneceu até a crucificação, ali aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado. Ele que reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou quem seria o traidor. Agora veja só, nós nos decepcionamos também com os nossos amigos. O Senhor Jesus se decepcionou com quem? Com Pedro. Então, mas Jesus já tinha uma expectativa realística, porque ele sabia que até os íntimos falham. Como Pedro negou o Senhor 3 vezes. Agora, os amigos necessários também falham. Nós tivemos aqui quem eram os necessários entre os discípulos? Judas. Só que Judas falhou com Jesus e depois o que ele fez? Se arrependeu? Não, ele tirou a vida. Pedro se arrependeu? Se arrependeu. Então, assim como nós decepcionamos as pessoas também nos decepcionam. Então, a gente fica tão apegado que nós fomos decepcionados, mas nós não percebemos que nós também decepcionamos nossos amigos íntimos.
Por isso que aprender a se relacionar é uma arte. E se a gente quer experimentar realmente de uma vida de paz, de vida em abundância, é necessário aprender a se relacionar. Agora lembre-se, confiança plena só existe em uma pessoa, só existe em Deus. Vamos aqui agora recapitular. Olha, no mundo ideal, não precisaríamos separar os amigos, tá? Mas no mundo real, classificar as amizades é essencial. É blindagem emocional, é proteção emocional e inteligência emocional. Então, nós temos 3 esferas de amizade. A esfera mais íntima do seu coração, o nome já diz, os amigos íntimos. São relacionamentos de confiança, de amor, de entrega, de verdade, de escuta ativa, de compaixão, de empatia, que temos como exemplo os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E lembrando que os amigos íntimos também podem falhar, tá? Só que a gente tem que avaliar quais são os valores deles e se eles sempre fizeram tais condutas quando eles falharam conosco. Porque a gente vai perceber se realmente eles sempre fazem isso com outras pessoas, então nós nos enganamos ao escolher eles como íntimos. Mas se aquilo foi algo pontual, então é algo ali de uma situação em si, tá? Nós também temos os amigos necessários que já estão mais distante de nós. São relacionamentos para bem-estar e companhia, para a companhia aí os amigos da infância, amigas quando nossos filhos eram pequenos. Então, essas amizades são as amizades necessárias e as amizades estratégicas, que estão relacionadas a propósito, a projetos, tá? Então, lembre-se, existe um princípio de ouro. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Então, você vai agora começar a rever as suas expectativas. Então, eu quero deixar aqui uma prática de clareza para o despertar da alma. Agora, relacione, põe aí as 3 esferas, a íntima, a esfera dos necessários e a esfera dos estratégicos. Escreva embaixo de cada um desses quais são as pessoas que estão nessas esferas na sua vida. Quais as pessoas que estão nessa área? E aí observe se elas devem estar nessa área mesmo. Porque muitas vezes você vai perceber que você pôs amigos necessários em amigo íntimo e está falando coisa que não deve para esses amigos, por isso que está se frustrando tanto. E vice-versa. Então, aí coloque primeiro os amigos, o que você acha, se é íntimo, necessário, estratégico. Depois avalia se eles têm que ficar nessa coluna mesmo, se eles têm que ficar nessa área mesmo. Depois que você avaliou isso, você vai alinhar as expectativas para cada um deles nesse nível. Então, qual a minha expectativa com a pessoa que está nesse nível necessário, essa colega de trabalho? A minha expectativa com ela é XYZ. Quais os valores que eu acredito que ela tem? XYZ. Esses valores pouco têm a ver comigo. Agora, se eu tiver que fazer um trabalho com ela, nós vamos ter que alinhar os valores que nós vamos estar trabalhando dentro daquele projeto. Você percebe que a gente faz alinhamento antes para que as coisas não aconteçam e depois a gente fica reclamando, tá? Então, alinhar as expectativas para cada esfera e qual o nível, mediante isso, de conversa, de qual o nível de expectativa que eu vou ter dentro daquele relacionamento. Então, com isso, nós ficamos muito mais tranquilos e vamos ficar assertivas nos nossos relacionamentos. Você viu como faz diferença entender em qual esfera cada pessoa se encaixa na sua vida? Você percebeu isso? Quando você classifica suas amizades, você deixa de se frustrar e passa a investir sua energia em quem realmente importa. Perceba quantas pessoas já passaram pela nossa vida e nós investimos energia e hoje nós percebemos que não valeu a pena.
E muitas vezes aqueles que deveriam estar no nosso ciclo íntimo e a gente muitas vezes deixa passar. E agora, quero te falar uma coisa, que esse vídeo narrado só foi o começo. Ainda temos muitos aprendizados profundos pela frente. Esse livro vai nos trazer muitas e muitas reflexões, porque ele vai nos ajudar a nos relacionar. Então não pare por aqui, volte e ouça os próximos capítulos. Então, logo em seguida, nós já vamos ter os próximos capítulos e cada um deles vai ampliar ainda mais sua visão sobre relacionamentos. Agora, se você quiser, você mulher principalmente, quiser se aprofundar nesse tema, eu te convido para a comunidade Mulheres com Propósito. Lá na comunidade, juntas, nós estamos aprendendo a escolher melhor nossa rede de contato, nossa rede de relacionamento e a proteger nossas emoções e a viver com mais leveza e propósito. Venha crescer com a gente, você não precisa caminhar sozinha. Aqui abaixo do vídeo tem o link da comunidade Mulheres com Propósito. Você clicando nela, você entra e quando você entra, você cai ali numa plataforma já das mulheres e dentro da plataforma também tem os grupos aonde você clica e já vem aqui estar conosco. E se esse vídeo te abençoou e você deseja divulgar o bem para que as pessoas se relacionem melhor, eu te convido a você compartilhar com alguém querido, com alguém que você se importa e também curtir aqui e deixar o comentário. Isso nos ajuda que o YouTube veja e passe para mais pessoas. E eu te espero na comunidade Mulheres com Propósito e no nosso próximo vídeo narrado. Até mais!